Olá a todos, sou o professor Reinaldo Haas, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje vamos desvendar o mistério: por que o nosso ar não escapa para o espaço? A nossa atmosfera não está presa por um teto físico. Ela é o resultado de um delicado equilíbrio dinâmico. De um lado temos a energia térmica, o calor que faz as moléculas vibrarem e tentarem escapar. Do outro, temos a gravidade, a força invisível que ancora os gases ao planeta. Se o calor vencer, o planeta torna-se estéril como Marte. Se a gravidade vencer demais, nos tornaríamos um gigante gasoso como Júpiter. É sobre esse equilíbrio que falaremos hoje. Ao subirmos na atmosfera, a pressão e a densidade diminuem em uma curva exponencial. No nível do mar, a pressão é alta porque suporta o peso de todo o ar acima. Mas, no alto, o ar torna-se rarefeito e as colisões entre moléculas tornam-se raras. A cerca de 550 km de altitude, chegamos à base da exosfera. Este ponto é o que chamamos de raio crítico, ou R-índice-C, que mede aproximadamente 6.920 km a partir do centro da Terra. Sem colisões para atrapalhar, qualquer molécula que se mova rápido o suficiente para cima pode, teoricamente, escapar para o espaço sideral. Esta é a nossa zona de fuga. Como calculamos essa velocidade? Imagine uma balança. De um lado, o dinheiro em caixa, a energia cinética gerada pelo calor, expressa por meio mv². Do outro lado, a dívida do planeta, a energia potencial gravitacional, GMM sobre o raio crítico. Para escapar, sua energia cinética deve ser exatamente igual à dívida de energia potencial. E aqui ocorre o grande truque da natureza. A massa da molécula, o pequeno m², aparece nos dois lados da equação e é cancelada. Isso nos revela algo profundo. A barreira da velocidade de escape depende apenas do planeta, sua massa e seu tamanho, e não importa se a molécula é leve ou pesada. A catraca de saída exige a mesma velocidade de todos. Substituindo os valores da massa da Terra e do raio crítico da exosfera na fórmula, chegamos ao nosso limite, 10.732 metros por segundo, ou aproximadamente 10,7 km por segundo. Qualquer coisa que se mova mais rápido que isso na exosfera nunca mais voltará à Terra. Mas surge o paradoxo: se a barreira é a mesma para todos, por que a Terra perdeu seu hidrogênio mas reteve o oxigênio? A resposta está na temperatura. A temperatura é uma medida da energia cinética média. Se você der a mesma quantidade de calor para uma molécula leve de hidrogênio e para uma pesada de oxigênio, a molécula leve voará muito mais rápido. É como comparar uma bola de boliche com uma de tênis recebendo o mesmo impulso. A temperatura média da exosfera não é alta o suficiente para que toda a atmosfera escape de uma vez. Mas as velocidades variam conforme a distribuição de Maxwell. Uma pequena fração de moléculas rebeldes na cauda da curva ganha velocidade suficiente em colisões para cruzar o limite. Isso é a fuga de Jeans. O hidrogênio escapa instantaneamente a apenas 9,2 Kelvin. O hélio escapa facilmente a 18,4 Kelvin. Já o oxigênio precisaria que a Terra estivesse a mais de 147.000 Kelvin para escapar, uma temperatura maior que a superfície do Sol. Assim, a habitabilidade da Terra não é um acidente. É a consequência matemática de nossa velocidade de escape estar no ponto exato de equilíbrio, retendo os elementos pesados da vida e purgando os gases leves. Obrigado por acompanharem esta aula. Para entender de onde vem a fórmula da velocidade de escape, precisamos olhar para a física como uma conta bancária. Imagine uma balança equilibrada. No prato da esquerda, temos o dinheiro em caixa, que é a energia cinética gerada pelo calor das moléculas. No prato da direita, temos a dívida do planeta, a energia potencial gravitacional, que funciona como uma âncora invisível da Terra. A regra é simples. Para escapar do planeta, sua conta de energia cinética deve ser, no mínimo, exatamente igual à sua dívida de energia potencial. Se a balança empatar ou a energia cinética for maior, a molécula está livre para viajar pelo cosmos. Vamos colocar os números e as letras nessa balança. A energia cinética é representada por meio de mv², onde v é a velocidade que queremos descobrir, e m é a massa da nossa minúscula molécula de gás. Do outro lado, a força da gravidade é calculada como a constante gravitacional G', multiplicada pela massa do planeta m e pela massa da molécula m. Tudo isso dividido pelo raio crítico R-índice-C, que é a distância de 6.920 km até a exosfera.
Temos agora os dois pesos da nossa balança física montados. Agora, prestem atenção no que a matemática nos revela, pois é algo profundo. A massa da molécula, o pequeno m, aparece multiplicando nos dois lados da igualdade. Isso significa que podemos cancelá-la. O resultado? A barreira da velocidade de escape depende exclusivamente do planeta, da sua massa m e do seu tamanho R índice c. Não importa se a molécula é um hidrogênio leve ou um oxigênio pesado. A catraca de saída da Terra exige a mesma velocidade de todos. Para o planeta, o pedágio para o espaço tem um valor fixo, independentemente de quem está tentando passar. Ao isolarmos a velocidade na nossa equação, chegamos à fórmula final, V índice, e é igual à raiz quadrada de 2 vezes Gm dividido por R índice C. Inserindo os valores reais, a massa da Terra de quase 6 sextilhões de quilos, e o raio da exosfera. O velocímetro marca exatamente 10.732 metros por segundo. Isso equivale a aproximadamente 10,7 km por segundo. Grave esse número. Qualquer partícula na exosfera da Terra que ultrapasse essa marca está permanentemente ejetada para o espaço. A barreira está definida. Aqui surge o grande paradoxo. Se a velocidade de escape é a mesma para todos os gases, por que a Terra perdeu seu hidrogênio primordial, mas manteve o oxigênio e o nitrogênio que respiramos? A chave é que a temperatura é uma medida da energia cinética média. Moléculas com pesos moleculares diferentes respondem ao calor de forma diferente. É a física básica. Se você der o mesmo empurrão, a mesma quantidade de energia térmica, para uma bola de boliche pesada como o oxigênio, e para uma bola de tênis leve, como o hidrogênio, a molécula mais leve voará muito mais rápido. O calor dá pernas mais velozes aos gases leves. A temperatura média da nossa exosfera não é alta o suficiente para que todo o ar escape de uma vez. A maioria das moléculas se move em velocidades médias bem abaixo do limite. No entanto, as velocidades não são todas iguais, elas seguem uma curva estatística. Uma pequena fração de moléculas rebeldes na cauda da curva ganha velocidade extra em colisões sucessivas. Quando uma dessas moléculas cruza a barreira de 10,7 km por segundo na zona de fuga, ela escapa. É o que chamamos de fuga de Jeans. Com o passar de bilhões de anos, esse pequeno vazamento constante é o que esvaziou o hidrogênio do nosso céu. Para encerrar essa comparação, olhem para estes números. O hidrogênio escapa instantaneamente com temperaturas de apenas 9,2 Kelvin. O hélio também sai com facilidade. Mas o oxigênio? Ele precisaria que a Terra fosse mais quente que a superfície do Sol, mais de 147.000 Kelvin, para escapar em massa. Em resumo, a habitabilidade da Terra não é um acidente. É a consequência matemática de estarmos no ponto exato de equilíbrio. Nossa massa e distância do Sol criaram uma velocidade de escape que purga os gases leves e retém os elementos pesados essenciais para a vida. É a receita exata para a nossa existência. Para entender por que alguns gases ficam e outros saem, precisamos olhar para a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Em qualquer temperatura, as moléculas de um gás não se movem todas na mesma velocidade. Elas seguem uma curva estatística onde a maioria tem uma velocidade média, mas algumas são muito lentas e outras são extremamente rápidas. Imagine essa curva no gráfico. A grande maioria das moléculas de oxigênio está bem à esquerda, longe do limite de 10,7 km por segundo. Já para gases leves como o hidrogênio e o hélio, a curva é mais esparramada para a direita. Mesmo que a velocidade média dele seja inferior ao limite, uma fração significativa de moléculas rebeldes na cauda da distribuição atinge energia suficiente para cruzar a barreira. É por isso que o hidrogênio escapa instantaneamente a 9,2 Kelvin e o hélio a 18,4 Kelvin. No caso do oxigênio, seriam necessários absurdos 147.000 Kelvin para que essa cauda da curva cruzasse o limite da Terra. Como isso não acontece, o oxigênio permanece ancorado aqui, garantindo a manutenção da nossa atmosfera vital. Outro mecanismo crítico é a troca de carga e o vento solar. Partículas solares velozes podem colidir com nossos gases ou roubar elétrons, transformando íons lentos em nêutrons rápidos que escapam facilmente. Felizmente, o campo magnético da Terra nos protege da maior parte desse fluxo. Além disso, temos a erosão por impacto. Meteoros massivos que, ao colidirem com o planeta, aquecem e ejetam o gás em escala local.
Este foi um processo devastador que ajudou a varrer a atmosfera primordial de Marte, mas que a Terra, por sua maior gravidade, conseguiu suportar melhor. Para concluirmos nossa análise, entendemos que a habitabilidade da Terra não é um acidente, mas uma consequência matemática. Existe uma receita exata, composta por 3 ingredientes. Primeiro, a massa do planeta, que define a força da gravidade. Se fosse baixa demais, como em Marte, a atmosfera vazaria. Segundo, a distância da estrela, que define a energia térmica disponível. E terceiro, o peso molecular dos gases. A Terra é o filtro perfeito. Nossa velocidade de escape é alta o suficiente para segurar o oxigênio e o nitrogênio pesados, mas permite que o hidrogênio leve escape, impedindo que nos tornássemos um gigante gasoso tóxico. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mapa da velocidade de escape. Lembrem-se dos 4 pilares. 1. O declínio. A pressão e densidade caem exponencialmente até a exosfera, onde as colisões cessam. 2. A condição. Para escapar, a energia cinética deve igualar a energia potencial. A massa da partícula é irrelevante para este cálculo de limite. 3. O limite. Para a Terra, esse valor é fixado em 10,7 km por segundo. E 4. O filtro térmico. O calor seleciona quem sai e quem fica. Gases leves atingem a velocidade de escape com facilidade, enquanto os gases pesados, vitais para nós, permanecem ancorados. Muito obrigado e até a próxima aula.